original aqui, elevou-me em espírito. E quando João foi elevado em espírito, ele viu essa grande cidade, a cidade nupcial. Essa cidade fala da consumação máxima da obra do Filho de Deus. Então, irmãos, não quero entrar em muitos detalhes, porque meu encargo não está aqui em Apocalipse, meu encargo está aqui em 1 Reis, então eu tenho que ser fiel ao encargo. A gente fica sendo tentado a ficar aqui em Apocalipse, mas vamos vencer a tentação e vamos voltar aqui para 1 Reis, capítulo 17. Olha o que diz: em cuja presença estou. Então nós tomamos apenas uma ilustração para ganharmos luz sobre essa frase. Aqui está, irmãos, uma maneira de você vencer a apostasia, de você vencer a indiferença, viver uma vida no Espírito, ter uma vida que expressa Deus. Elias, o nome Elias, ele é meu Deus. O que significa isso? Ter uma vida que expressa Deus. Vamos colocar mais uma frase sobre isso: ganhar o testemunho de Deus na sua experiência prática. Irmãos, o mundo precisa ver isso em nós. Sabe o que eu quero dizer sobre o significado do nome Elias na nossa experiência prática? O mundo precisa ver o testemunho de Deus em nossa vida. Segundo, precisamos cultivar a vida no Espírito. Precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito deve ser a fome da nossa alma, deve ser o anelo dos nossos afetos. Porque, queridos, olha o que diz: em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho nesses anos. Você sabe que foram 3 anos e 6 meses. Porém, se você lê este versículo primeiro e não atenta para detalhes, você pode perder algo muito importante. Aqui, nesse versículo primeiro, você tem que adicionar um texto que está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. E eu creio que isto soma-se a essas aplicações. Mais uma. Vou dizer para vocês. Este versículo 17 de Tiago, capítulo 5, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E ele, com instância, orou. Deixa eu te falar algo sobre essa frase. Se você for cuidadoso, gosta de examinar as coisas nos seus mínimos detalhes, você vai ver que essa palavra instância e orou são as mesmas palavras do texto original. A tradução seria assim: Elias orando orou. Parece desconexo, mas não é. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Porque nós fazemos muitas orações que na verdade para Deus não são orações. Às vezes nossas orações poderiam ser traduzidas melhor se nós tivéssemos mais discernimento espiritual, como negócio com Deus. Talvez, irmãos, você não perceba isso, mas se tem uma coisa que revela a nossa espiritualidade, é a maneira como oramos. A maneira como nós oramos revela a maneira como nós vemos Deus. Às vezes vemos Ele como um gerente de loja, especialmente de uma grande loja de shopping center, que só existe para satisfazer os nossos desejos. E as nossas orações não só revelam o que nós conhecemos de Deus, nem a maneira como nós vemos Deus, mas revela também os nossos afetos, os nossos desejos. As nossas orações, elas nos expõem diante de Deus. Traduzindo, irmãos, é como se elas só existissem na nossa vida espiritual para que nós estivéssemos satisfeitos, para que a nossa vontade prevalecesse. Porque nós nunca oramos para que a vontade de Deus esmague a nossa. Nós oramos para que a nossa vontade mude Deus. Então, irmãos, a gente precisa ir aos pés do Senhor e pedir ajuda ao Espírito Santo, para que a nossa vida de oração se torne um profundo relacionamento com Deus. Podemos até chegar com a nossa vontade, mas com certeza vamos sair com a dele. Podemos até apresentar para ele um caminhão de necessidade, mas ele vai nos levar a ver sua necessidade, ou por que não dizer a necessidade e o desejo dele nas nossas necessidades. Você pode chegar com a maior luta que você já travou, ou talvez que você está travando, mas quando você chegar com a sua luta, você também vai estar em luta com Deus,
E se ele prevalecer sobre essa luta, você vai ver o que Deus está querendo na sua luta. Porque nós oramos e queremos que Deus cure. Bom, Ele pode curar, mas pode ser que você morra de outra coisa. Você entende? Às vezes você chega com a sua causa impossível, você quer a resposta sobre aquilo. Tudo bem, vai ser resolvido, mas outra causa impossível vai surgir. Então por que de uma vez por todas a gente não chega para Deus e fala: Senhor, então mostra só a tua face nos meus problemas. Eu quero ver a tua face. Pode ser que eu não tenha a resposta, mas eu quero ter a tua face. Por que a gente não abre logo o jogo para Deus e diz: Senhor, eu estou orando sobre esse assunto, mas se o Senhor não quiser responder, o Senhor não precisa responder, mas me mostra a tua face. Eu quero é te ver. Se o problema vai ser resolvido ou não, mas eu quero que o Senhor se revele a mim. Então, porém, se o Senhor for misericordioso a ponto de resolver o meu problema, me mostra o caminho nele, porque o problema pode passar e você pode se perder no caminho. É igual aqueles leprosos que foram curados. 10 leprosos foram curados. E eu te pergunto, qual era o grande problema, ou qual era o grande real problema daqueles leprosos? Você pode dizer a lepra. Não, era a visão. Porque 10 foram curados, mas só um teve a visão do Senhor. Então o problema deles espiritual era pior do que o problema físico. Então, irmãos, vamos parar por aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. É que Elias orou, mas ele foi a resposta sobre aquilo que ele orou. Vou repetir. Elias orou. Agora, o que é impressionante, irmãos, é que ele foi a resposta sobre aquilo que ele orou. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Você discorda de mim, irmãos? Eu creio que não. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de terrível indiferença, de abandono da palavra de Deus. E eu creio que aqui estão centenas de pessoas que estão orando para que o Senhor mova, ou o Senhor reaja, que o Senhor faça algo. Agora eu pergunto, o que você tem sido de resposta sobre aquilo que você ora? Nós oramos, mas nós não queremos ser a resposta de Deus. Elias orou e ele foi a resposta sobre aquilo que ele orou. Irmãos, pense o quanto pode mudar quando você disser assim: Senhor, eu estou orando pelo meu casamento. E você ora. Você pede: Senhor, dê paciência ao meu cônjuge, dê amor, dê isso, dê aquilo. Mas imagine se o Senhor virar um pouquinho a chave e mostrar: olha, você está orando, pedindo paciência, pedindo amor, pedindo tudo isso do seu cônjuge. Por que agora você não seja a resposta de amor, de paciência, de perdão, de graça? Você está orando para que na comunidade, naquela assembleia onde você reúne, os irmãos sejam mais fervorosos na oração, na palavra. Por que você não ora? Fala: Senhor, agora torna-me uma resposta de fervor, de amor à tua palavra. Porque nós oramos, irmãos, mas nós mesmos não queremos ser a resposta de Deus sobre aquilo que oramos. Elias orou e ele foi a resposta sobre aquilo que ele orou. Irmãos, nós só vamos ver algo mudar neste quadro quando nós mesmos nos tornarmos a resposta sobre aquilo que nós oramos. Você sabe que esse era um princípio dos irmãos morávios. O movimento dos irmãos morávios foi um movimento que durou 100 anos, 100 anos de vida de oração. Um movimento de oração que durou 100 anos. E esse era o lema deles. Eles só oravam por aquilo que eles mesmos pudessem ser a resposta. Então, certa feita, eles oravam por uma região lá da Índia, onde um senhor inglês ateu mantinha 200 escravos. E eles por anos, eles oraram para que o Senhor pudesse enviar alguém para pregar o evangelho para aqueles escravos. 2 jovens coveiros, pobres. Eles um dia escreveram uma carta para aquele senhor, pedindo a ele que os deixasse ir pregar o evangelho. Aquele senhor mandou a carta de volta dizendo: não quero esse evangelho, não creio nessa tolice, e vocês não venham para cá. E eles continuaram orando. Depois mandaram uma outra carta, se oferecendo como escravo para trabalhar naquele lugar. Aquele senhor disse: aceito vocês como escravos, com uma única condição, que vocês nunca mais voltem para os seus familiares. Eles se venderam como escravos, pegaram aquele dinheiro, compraram aquela passagem de navio, e eles foram.
Quando eles estavam saindo, estavam ali os seus familiares e os irmãos. Nunca mais eles veriam seus rostos. E quando eles estavam olhando os irmãos, eles abraçaram e disseram: que o Cordeiro receba sua glória por todo o seu sacrifício. Irmãos, nós precisamos nos tornar a resposta sobre aquilo que nós oramos.